Ó, uma piada. Não sei se você vai colocar isso no episódio ou não, mas ó, não é uma piada, é uma anedota. Porque tem crente que não fala que baralho é do diabo, né? Tem isso aí. Aí tinha um cara que era o Paulinho, da Mocidade pra Cristo. Aí ele falava assim: Cara, esse baralho não é do diabo, não. É meu, eu que comprei, eu paguei. Ele falava isso sempre. Enfim, nossa, tem que voltar. É, Sherry, existem coisas mais importantes do que você pode perceber agora. Todo homem tem um preço a cobrar e um preço a pagar. Pegue uma carta, mon ami, jogar para manter ainda é jogar. Eu sou um ladrão e quando todo o resto falha, bom, todo o resto falha. E a frase, a cantada que ele diz pra vampira um dia, ele fala assim: Olhe pra isso aqui, eu que sou ladrão e você que roubou o meu coração. Bom, para os meus amigos o nome é Remy LeBeau, para os meus inimigos é uma aposta. Você pode ir em frente e esquecer esse nome agora mesmo. Bem-vindo ao Peregrino da Alvorada. Mais uma vez a gente vai falar de X-Men e essas são as cartas. Esse é o Gambit. O encantador Remy LeBeau, com aquele sotaque meio fajuto francês que faz qualquer mulher suspirar entre explosões de cartas de baralho e os homens que ficam com aquela dúvida se estão sendo enganados ou não. Ele foi criado pelos mestres Chris Claremont, falo bastante dele por aqui, e o Jim Lee. Gambit fez a sua primeira aparição, triunfal por sinal, nos quadrinhos de Uncanny X-Men número 266, que foi em agosto de 1990. Ele não é apenas um ladrão de corações, mas literalmente é um ladrão habilidoso. Gambit possui o poder mutante de carregar com energia cinética objetos inanimados, preferencialmente cartas, transformando-os em pequenas bombas. Ah, e claro, quem poderia esquecer daqueles olhos hipnóticos vermelhos e do cajado que ele maneja com a destreza de um bailarino? Os olhos brilhantes de Gambit, eles esbanjam carisma e uma excentricidade hipnótica. Mas entre um flerte e outro, ele arranja tempo para ser um dos X-Men mais misteriosos, sempre pronto com uma piada na ponta da língua e um as na manga, mantendo o humor tão leve quanto o ar, mesmo quando a situação parece explodir. A sua história é bem complexa, não é nada simples. Gambit pertence a uma gangue de ladrões, que é a Guilda dos Ladrões, que a depender da fase da adaptação dos X-Men, ela entra em conflito com a Guilda dos Assassinos, em uma história quase tão dramática quanto Romeu e Julieta, com um final talvez um pouco mais mórbido e menos romântico. O Gambit, no final de um episódio que coloca em xeque a sua história, ele vai contra esse determinismo das guildas e ele diz o seguinte: olha, esse não é o meu verdadeiro lar, eu não sou um ladrão, eu não sou um assassino, eu sou um X-Men. Nesse mesmo episódio, que é o 6º episódio da 2ª temporada da série animada dos anos 90, a Jean Grey percebe uma coisa importante sobre o Gambit, mas que diz muito a respeito de todos nós. A Jean Grey fala o seguinte: existem partes do nosso passado que nenhum de nós quer que os nossos amigos saibam. É Scott que escuta isso, ele responde para Jean Grey o seguinte, que o Gambit deveria confiar nos X-Men, porque eles eram a sua nova família e eles poderiam ajudar em seus problemas. Olha só isso daí. Mas aí eu comecei a ver a dor dele, como águas turbulentas. Não tinha espaço na nossa relação para os demônios dele e para os meus. Quando eu entrei para os X-Men, o Eric disse que não queria que eu perdesse outra família. Ele agia como se aquilo nunca tivesse acontecido. Nós dois agimos. Vai aceitar o convite dele? Eu acho que se Genosha nos mostrou alguma coisa, foi que não precisamos ter medo de mudar. E se eu puder ter um papel maior para melhorar o mundo bom, na realidade, essa foi a razão de eu ter me tornado uma X-Men. Você nunca quis tornar as coisas oficiais. Eu respeitava isso. Eu fui o seu rato do pântano. Ai, eu fui a sua Cher. Todas as expectativas. Sempre que eu olhava pra você, eu via as coisas que não poderia fazer. Como contar pro Gambit toda a verdade? Eu não posso te tocar, Remy. Seu coração pode bater por mim, mas eu não consigo sentir. Você ilumina tudo que você toca, mas nunca a mim.
Algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher. Isso não. Eu aposto que aquele imbecil vai partir o seu coração. O Gambit sempre foi bom em apostas, não é? Nesse jogo, sim. Até lá, nós seremos amigos, mon ami. Apenas amigos. Em um outro episódio da vida de Remy LeBeau, e esse bem mais recente, Gambit e Vampira, eles discutem o seu relacionamento. E eu vou dizer que é um relacionamento bem complicado. A Vampira protesta e na discussão ela diz que o amor do Gambit por ela não pode ser jamais correspondido da mesma maneira, por causa inclusive dos poderes da Vampira, que sugam uma energia vital de quem quer que toque na sua pele. A Vampira diz que essa é a razão dela não conseguir sentir o Gambit, que é o mestre dos ladrões, da falsidade, do blefe das cartas. Gambit consegue iluminar tudo o que ele toca, mas ele nunca consegue iluminar a própria Vampira. Um homem com um toque explosivo e uma mulher que não pode ter contato com ninguém. Esse é o perfeito dilema para um coração partido. E é por isso que Gambit diz uma das suas frases mais icônicas em todas as eras de X-Men. Existem algumas coisas que são mais profundas que a pele, Cherie. Remy, que é o Gambit, ele morre em um trágico ataque terrorista na cidade mutante de Genosha, nessa animação que você acabou de ver, que é X-Men 97. Mais uma vez, na grande perseguição da humanidade para com os mutantes, aqueles que se dedicam para proteger e preservar o sonho do professor Xavier, eles pagam um alto preço. Porque as cartas estão sempre a meu favor! No seu funeral, Noturno, que é um homem de fé e que quer consolar o coração de todo mundo, dos seus companheiros de equipe, ele lembra algumas palavras que o Gambit sempre dizia. Enquanto todos estavam ali chorando a morte do Gambit, Noturno diz: a vida, como as cartas, é selvagem. Remy LeBeau would be the first to remind you that life, like the cards, is wild. Noturno reitera que Gambit era sempre positivo e acreditava que o melhor estava por vir. Mesmo assim, ele viveu como uma força, que acreditava que o melhor ainda estava por vir e que a sorte sempre vencia. Com seus dons cinéticos, Gambit tinha uma fé inabalável em seu potencial. Ainda assim, ele parecia cego para o dele. Ele era assombrado por uma vida de crime na qual ele nasceu. Um pecador, sem chance de salvação. Essas são as cartas, ele dizia. Gambit, que era assombrado pela sua vida passada, com seus crimes que o fizeram nascer como mutante, que o definiram e perseguiram por tanto tempo. Para além disso, o seu caráter também o levou para uma vida promíscua, fugindo, roubando, saindo da lei. Gambit brincou e apostou com a vida diversas vezes. Isso acontece quando você vê o jeito que o Gambit se define, seja no relacionamento com os mais próximos a ele, tipo a Vampira, o Noturno, a Madeline Pryor, Havok e outros, seja também participando da Guilda dos Ladrões, dos Carrascos, da Extreme, da Excalibur e dos outros vários grupos que ele fez parte nos X-Men. Realmente, Gambit é um personagem icônico, polêmico, e que despertou, e ainda desperta, muita curiosidade. É um dos meus preferidos. Noturno define ele como um pecador sem chance de salvação. E alguém que sabia muito bem disso. Gambit jogava pela sorte, blefava, brincava com as grandes verdades e provocava corações. Mas tudo isso ele sempre fez sabendo muito bem da sua condição. Ele sabia que jamais seria digno de uma redenção. Ele sabia que a salvação não poderia chegar até ele. Essas são as cartas. Ele dizia, e a sua modéstia toda, embora bem-humorada e carismática, também era uma forma de esconder a profunda crise de identidade e a confusão interior que ele tinha. De fato, Gambit afirmou verdade sobre o seu próprio pecado e sobre as cartas. Mas o que faltou para ele? Foi saber
que sempre há chance para um pecador arrependido. Foi saber que para o passado sempre há um caminho de redenção. Foi e é admitir que não precisamos fugir de nós mesmos e que podemos confiar em nossa família para nos apoiar e trabalhar na compreensão de quem somos. Que o nosso passado não nos define, muito menos o nosso futuro ou presente. Que as grandes misericórdias de Deus são demonstradas através do seu perdão àqueles que eram inimigos infames. Como o próprio Paulo, que escrevendo para Timóteo, diz que ele se considera o pior dos pecadores e ele reconhece que foi concedida a ele uma grande misericórdia, que Jesus o tratou com uma eterna paciência, mostrando assim a longanimidade do nosso Senhor, servindo de exemplo a todos aqueles que se acham perdidos para sempre, sem rumo de volta para casa. Até mesmo o apóstolo Paulo, um terrível assassino, foi achado por Cristo Jesus. Essa é a carta de Jesus Cristo. É isso que toca mais profundo que a pele, Chéri. O nome é Gambit. Lembre-se disso. Siga o Peregrino da Alvorada nas redes sociais, acompanhe todo o nosso conteúdo e toda semana tem um novo episódio, tem coisa aqui para você ver. Então deixe seu comentário, aperta o sininho, já curte esse vídeo e também compartilha com outras pessoas. Eu sou Guilherme Amarino, você assistiu mais um Drops do Peregrino da Alvorada e essas são as cartas. Até mais. Eu acho que ele estava blefando. Como o Remy, tão afeito ao seu potencial, falharia em ver como seus pecados o haviam transformado em um herói. Todo jogador tem um sinal quando blefa. O do Gambit era a modéstia.